Boa noite. Como vão as donzelas? Pô, achei que você ia se atrasar, menino. Fui pego de surpresa. Está na hora já, querido? Opa, já estamos no ar. Chegou na hora, Márcia. Marcinha. Achei que eu ia dar aula sozinho hoje. Estava triste aqui, agora sim. Chegou a Márcia. Ela chegou para fazer o evangelho. Exatamente. Tudo em paz, pessoal? Todo mundo pleno, ampliando consciências e buscando entendimento maior, né? Porque o entendimento aqui da vida terrena é pequeno, né? Apesar que a gente acha complexo, né? Porque são tantos problemas, né? Tantas questões. E a gente, nesse livro, vai começando a tirar um pouco dessa carga que tem numa encarnação, olhando para outras perspectivas. Acho que ameniza um pouquinho. Mas é assim mesmo. Não, mas é assim mesmo. As verdades vão aparecendo para o discípulo que está pronto para recebê-las. E aí vamos ampliando aos pouquinhos, né? Boa noite a todos. Vamos começar, Vamos lá, Marcinha. o nosso trabalho espiritual maravilhoso, para elevarmos aqui diminuirmos aí a nossa ansiedade, né? Porque realmente são muitos conflitos, muita coisa vindo de fora, mas a palestra que aconteceu antes dessa aula aqui que nós vamos começar foi maravilhosa. Quem deu a palestra? Você? A Tatiana, como sempre, né? Tatiana. Tatiana, como sempre, deixando a gente à vontade, trazendo temas muito atuais, falando aquela linguagem tete a tete. Ela falou de serenidade. Nossa Senhora. Tudo que a gente precisa. E falou de Joana o tempo todo, né? E Joana trazendo a questão da serenidade. Serenidade em qualquer tempo, em qualquer hora, é uma virtude que todos nós podemos desenvolver, porque é um atributo espiritual, não está no osso, não está na pele e também não está no fígado, né? Então, a serenidade é uma... Está no psiquismo, requer esforço, né? E ela o psiquismo em evolução. Exatamente. Atinge a serenidade, todos os equilíbrios que fazem e a serenidade não é você ficar fora do ar, né? Não foi isso que ela quis dizer. A serenidade é a consciência, o entendimento, e o entendimento traz serenidade, né? E ela traz o exemplo de Jesus o tempo todo, né? Diante de todos os conflitos aí, de todas as dificuldades, a serenidade. Claro que a atuação com vontade, né? Firme. Determinação. É importante. Mas serenidade, nossa, fica até mais leve. Ela é fantástica, né? Então, vamos lá. Então, vocês estão prontos e plenos. Não dá para falar de serenidade agitada, né? A gente tem que mudar até o tom, né, da respiração, né? Com certeza. Ela fez até perguntas para a plateia, né? Alguém medita? Poucas pessoas levantaram. Alguém silencia? Alguém faz autorreflexão? Alguém... Aí, quando ela perguntou, e a autocrítica? Quem faz? Todo mundo... Falou em autocrítica, todo mundo... Pá. Isso aí. Delicado, né? Vamos lá. Vamos ver o que nós temos para hoje. Mensagem para todos nós. E não adianta dizer que essa mensagem não é para mim. Ela também falou nisso, né? Desculpe, eu acabei me distraindo. Que ela disse que abriu uma mensagem um dia e, quando ela abriu, ela fechou e falou, não, essa mensagem não é para mim. Aí ela tomou coragem, abriu de novo e aí era para ela. Então, desculpa que eu me lembrei aqui, foi engraçado. Vamos lá. Os últimos serão os primeiros. Instruções dos Espíritos, os trabalhadores da última hora. Capítulo 20. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, ele se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia,
Se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação na família, arruinando os que nele confiaram, abusado da inocência que, enfim, se tenha deleitado em todas as ignomínias da humanidade. Que será dessa criatura? Basta-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, conserva-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, a minha tarefa, e dá-me o salário de boa vontade. Não, não, o Senhor lhe dirá: no momento não tenho trabalho para lhe dar. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando estiveres mais bem disposto, vem comigo, e eu porei à tua disposição o meu vasto campo, em que poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritos, meus bem amados, sois todos trabalhadores da última hora. Que a luz da espiritualidade maravilhosa, carinhosa, acolhedora dessa casa, possa nos iluminar durante a apresentação, a condução e o entendimento do tema que nós vamos conversar hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Márcia, eu ia propor para a gente fechar aquela parte de evolução, de gráficos e tudo mais, a gente fazer um resumo final hoje e aí entrar no capítulo 30, palingenesia. Deu um salto muito grande, porque é repetitivo e ele vai aprofundando. Se você quiser entrar no detalhe e aprofundar, leia, você vai entender o detalhe desses gráficos que ele faz e a lógica de tudo isso. Estamos alinhados, porque foi essa proposta que a gente fez na aula passada. Perfeito. A gente fez um apanhado e aí a gente ia dar um salto. Tá. Conforme então, a gente já havia vamos falado. fazer 15 minutinhos só. Eu trouxe aí uns 5 desenhos. Que bom. Que eu não fiz, eu captei. Pronto. Aqui é aquele gráfico inicial que a Márcia colocou no início, evolução tempo. E ela fez um traço, lembra? Uhum. Que é o mais simples de entendimento. Aqui ele é mais complexo, que mostra as criações, menos infinito a mais infinito. Essas criações, percebam o momento de vocês. Hoje estamos, humanos, encarnados no planeta Terra, né? Com psiquismos amplos, mais amplos, a ponto de aglutinarmos matéria e buscarmos na reencarnação as experiências que precisamos para esse psiquismo evoluir mais. Mas as criações, nós já fomos aquilo, próximo ao menos infinito, fluido cósmico universal, que vai se ampliando, a semente é plantada e tudo vai acontecendo, já conversamos sobre isso, desde o átomo ao anjo, tudo mais. Aqui são etapas da criação. Então, vejam-se psiquismo, células, por exemplo. Vocês estão naquele universo. Aquele universo celular é o que aquele psiquismo está conseguindo perceber. Assim como nós aqui, como seres humanos, caracterizados como humanos, conseguimos perceber esse psiquismo aqui, enquanto encarnados, e quando desencarnados, vamos estar em contato com mundos espirituais adequados ao nosso psiquismo. Nós sabemos que quando desencarnamos, somos atraídos pelo nosso
pensamento e nosso psiquismo para mundos espirituais, onde vamos continuar o nosso progresso para novas reencarnações. Então, nós aqui estamos com uma visão de universo diferente de quando células, que também tínhamos uma visão muito rudimentar do que estávamos ali, sem entendimento, sem ainda burilamento, né, daquele percepto intellectum, né, mas já com uma função como psiquismo que gerenciava uma célula, ou um conjunto de células, ou um órgão, entende? Então, essas fases estão demonstrando isso. Nós estivemos, em cada criação dessa, em fases. Digamos que essa aqui, ó, é a fase onde estamos, humana, e nós vamos caminhar para o infinito. Não entendemos ainda, até porque estamos encarnados, o que é esse infinito. O que nós conseguimos ver hoje, encarnados, é fora do planeta que vivemos, o Sistema Solar, a Via Láctea, que é a nossa casa galáctica, o que o James Webb já nos mostra, e até Big Bang, que é o entendimento que os cientistas têm, que sabemos que não é o início de tudo. Eles entendem dessa forma, mas eles vão entender que, como tudo vem do menos infinito ao mais infinito, não pode ter início, nem vai ter fim. Nós sabemos pela doutrina espírita que o espírito é criado, simples e ignorante, e a evolução é eterna. Certo? Então, essa é a nossa busca. E, como a gente estava comentando, das nossas dificuldades enquanto encarnados, né, que muitas vezes aquela ansiedade, né, a falta de equilíbrio ainda, né, falta de... Qual foi o tema da palestra? Serenidade, né, que são psiquismos, são qualidades que vamos adquirindo na medida que nós vamos reencarnando e vamos passando pelas dificuldades. Então, as dificuldades nada mais são do que o processo educativo de nós, espíritos, podemos progredir. Vamos passando pelas dificuldades que cada um de nós precisamos, dentro do nosso processo reencarnatório, para buscarmos outras possibilidades. Então, aqui, ele faz... Pode passar o próximo, por favor? No próximo, ele vai mostrar aqui, ó, o espírito reencarnando em vários reinos. Isso aqui é uma coisa bem gráfica, bem... só para a gente ter um entendimento, vamos dizer assim, genérico da situação. Mas, basicamente, assim, ele, Pietro Baldi, sua voz, entende a reencarnação, a vida espiritual e a evolução, o espírito reencarnando e passando pelas experiências em vários tipos de substância ou de essência. Vai desde o átomo até a energia, vai ao espírito, cada um na sua complexidade. E isso não é um sistema fechado, plano. Isso é um vórtice que vai se ampliando na medida que vamos progredindo e vai até o infinito. Então, nós vamos ver o próximo gráfico, só um pouquinho, por favor. Bom, não, voltando aqui, só para finalizar. Então, aqui ele tira uma linha que mostra a progressão evolutiva, que a Márcia mostrou lá no primeiro gráfico. Evolução, tempo. E a progressão evolutiva, que nada mais é do que a união dessas linhas aqui, ó, de início, reencarna, volta, vai para uma outra situação, reencarna para um nível mais alto de entendimento, psiquismos mais altos. E vamos progredindo em mundos, em universos variáveis. A gente pensa em universos físicos. Quando eu falo assim, você é um psiquismo que atua numa célula, porque a gente vê tudo pelo físico. Mas a gente sabe que o mundo, o universo, não é físico, é espiritual. Kardec diz que se não houvesse matéria, o espírito progrediria de outras formas. Então, na verdade, o que existe é o mundo espiritual.
Nós temos que entender dessa forma. Pelo menos é o que a doutrina espírita nos mostra. O mundo material, que é essa matéria bariônica, que a gente vê aí, são os planetas, as nebulosas, as estrelas e galáxias, é 5% do que a gente percebe. Os outros 95%, ninguém sabe exatamente. Os cientistas estão estudando aí a matéria escura, a energia escura, mas nós espíritas podemos entender o seguinte: se há alguns milhares de cidades espirituais no entorno da Terra, que é para onde nós vamos quando nos encarnamos, correto? Todo mundo entende dessa forma? Que a gente pode ir para 2 lugares. Ou ficar aqui, no umbral, porque estamos apegados e ainda não nos libertamos das dificuldades do mundo, a falta de serenidade, a falta de amor, a falta de paz, apego às coisas materiais, né? Apego às pessoas. Nós não conseguimos nos libertar ainda, por sermos ainda crianças espirituais e não entendermos o todo. Então, estamos aqui entendendo e achando que a nossa vida, enquanto encarnados, é a única vida. Muitos de nós, espíritas, no dia a dia, pensam assim. Tanto é que a gente age errado. A gente não age como espíritos, a gente age como ser encarnado, que vai ter uma encarnação só. Porque se nós já vivêssemos a essência espiritual do entendimento de que a vida espiritual é real, nós não cometeríamos a maioria dos erros que a gente comete aqui. Porque a nossa vida do dia a dia é super atribulada, a gente sai às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã de casa, vai trabalhar correndo, estressado, trânsito, preocupação, dinheiro, não paguei, o que falta? Irritação com a família, irritação com as pessoas, no trabalho, é competição. Então, a gente vive nesse burburinho do mundo material, que é o mundo competitivo, onde as ilusões estão aí para a gente conquistar o que é efêmero, né? E, na maioria das vezes, a gente não olha para o piscar de olhos, que é a vida, e daqui a alguns minutos vamos voltar. Para onde? Para a vida real. É difícil a gente entender dessa forma, porque estamos encarnados e precisamos sobreviver. E o mundo está aí para nos experimentar mesmo, né? Bom, dentro desse cenário, aqui ele mostra várias criações, várias situações. Então, pense assim, porque aquele psiquismo vive encastelado ali dentro de uma célula. A célula é o universo. Quantos bilhões, quantos milhões de moléculas tem ali? Quantos bilhões de elementos químicos com vida, trabalhando com funções, não é isso, Márcia? E cada elemento desse, que são moléculas, que habitam uma célula, eles são formados por outros bilhões de elementos que formam essas células. É como se fôssemos nós, psiquismos humanos, usando células, órgãos e complexidade estrutural, né, para gerenciar uma encarnação. Eles estão na mesma situação. Então, essas criações, a gente pode extrapolar para lá. Universos paralelos, que são? Nós estamos falando de mundo material, célula. E o espiritual? Também acontece. O mundo espiritual continua a vida, não é isso? Então, lá vamos viver, dependendo da nossa percepção e da nossa libertação, vamos viver lá, desencarnados, a nossa essência, o que a nossa essência nos permite. Usando o quê? Matéria também, né? Não desencarnamos com nosso perispírito. O que é feito o perispírito? Já falamos aqui, matéria psia. Não é a matéria bariônica, não vai do hidrogênio até o urânio. Matéria que é criada para o perispírito é uma matéria mais quintessenciada, está fora dessa escala. Nós não sabemos ainda que matéria é essa. A gente chama aqui de matéria psia, que é uma matéria
é uma matéria formada, muitas vezes, por formas de pensamento. Né? A gente sabe que as cidades espirituais, na maioria delas, quer dizer, todas, são formadas por formas de pensamento daqueles espíritos que ali habitam. Isso, nosso lar, todas as cidades espirituais são formações espirituais, formações dos habitantes daquela região. Assim como nós aqui fazemos paredes e construímos, lá eles também fazem, com a matéria e com o pensamento que lhes convém. E lá também, eles percebem as coisas sólidas, da mesma proporção que nós percebemos aqui. Evidentemente que lá estão muito mais sutis, vivendo com matéria que não é essa matéria, uma vibração muito diferente, mas que, para eles, estão vivendo uma vida natural, normal. Tá certo? Então, aqui, o que ele quer mostrar nesse gráfico é isso. E isso aqui, essa linha que ele puxa daqui para lá, é aquela linha que mostra a evolução espiritual. Para onde vai? Infinito. Aqui nós temos o hábito de pensar na Terra, nossa vida, no máximo, uma colônia espiritual que iremos. Imagine outros mundos, outras galáxias, outros planetas, outros astros, com atmosfera material completamente diferente da Terra, onde as estruturas físicas de seres encarnados são completamente diferentes das nossas, usando, enquanto encarnados, a matéria das estrelas, né? Hidrogênio, hélio e os elementos que nós usamos aqui, mas também pode ter elementos que nós nem conhecemos. Em cada orbe desse é utilizado porque já conhece e nós aqui não conhecemos, ou porque lá existe e aqui não existe. Pelo fato de nós estarmos no planeta, que tem 4 bilhões de anos, proveniente de um Sol de quinta grandeza, e lá, não sei aonde, seria habitante de um planeta onde a estrela de primeira grandeza, e o planeta já é um planeta muito mais sutil, onde a vida não é mais carbônica, a vida física, e outros que não há nem vida reencarnada, não há psiquismo reencarnados, são aqueles locais espirituais onde estão os espíritos já libertos da matéria, não precisa mais reencarnar. Então, continua a vida. Agora, isso tudo a gente aqui esquece no dia a dia. Nós estamos mergulhados na preocupação, na perturbação, na confusão, no conflito. Por quê? Porque ainda somos espíritos acostumados e habituados a isso. Qualquer um de nós, se não estivéssemos nessa situação, estaríamos em outra esfera. Maria está lá em Sírios. Veio em missão para receber Jesus. Assim como outros grandes espíritos que estão em outros orbes muito mais evoluídos que aqui, vêm em sacrifício para uma missão específica de trazer conhecimento, trazer amor, trazer exemplos de prosperidade, conhecimento até tecnológico também, né? Muitos vêm assim, para que a gente possa progredir. Então, posso fazer um exemplo aqui rapidinho? Estou me lembrando muito da palestra, né? Porque quando Tatiana trouxe a questão da ansiedade, da gente estar no automático o tempo todo, ela também trouxe exemplos de algumas situações que a gente vê no dia a dia que se diferenciam, que se destacam. Então, ela trouxe o exemplo daquelas crianças que ficaram presas numa caverna na Tailândia, né? Então, a gente vê que tem alguns impulsos, algumas regiões, em algumas culturas, onde as pessoas trabalham um pouco mais a questão do silêncio, a questão da meditação, a questão de um olhar um pouco diferenciado e que, de alguma forma, foi isso que fez com que as crianças conseguissem dividir amigavelmente e conscientemente a comida, a pouca que tinham, mantiveram a serenidade, mantiveram certa paciência. Então, isso é muito cultural, mas isso é praticável, né? Isso é praticável. Só que nós passamos pouco tempo abrindo essa janelinha para trazer a verdadeira essência, a verdadeira vida, o verdadeiro sentido para o nosso dia a dia. E, só para fechar, a gente fica até hoje
brigando com a nossa inteligência intelectual, brigando agora com a nossa inteligência emocional, e a gente deveria trazer mais, sem brigas, a nossa inteligência espiritual, porque é ela, de fato, é que vai acomodar, é ela que dá direção para toda a inteligência que a gente tem. E isso não sou eu que estou falando, são os livros, a ciência, o cérebro, né? É como se acomodasse, do tipo assim, eu tenho inteligência, eu tenho razão, eu tenho a minha inteligência emocional, eu sei fazer a gestão das minhas emoções, mas, então, é inteligência, emoção, e quem carrega, quem empurra, quem decide, vai para lá. Seja mais flexível. Seu propósito é outro. Né? Exercita. Tem esperança, tem fé, tem consciência. Tem alguma coisa que é o tapete, é o trilho, que leva toda a tua inteligência e todas as emoções, que vocês estão... Onde é que vocês estão pisando? Esse piso seria o que a gente está trazendo aqui. Então, que a gente possa, eu estou falando de abrir uma janela dessa na vida, mas coloca esse tapete, esse trilho, né? De vez em quando, dá uma subidinha no trilho para acomodar. Perceba, né? O momento de parar. Pô, peraí, eu estou demais, deixa eu mergulhar um pouquinho na oração. Para acomodar a inteligência e emoção, né? Que é tão disputado e tão falado, e que a gente possa usar mais o tapete da questão espiritual, que, na realidade, é a verdadeira bússola. Só com a razão a bússola erra, só com a emoção a bússola erra. Juntos os dois, ainda erra. Agora, colocando aí, trazendo essa... Que não é uma pitada, né, gente? A gente fala de pitada, não é uma pitada. A pitada tem que ser os outros, essa tem que ser aquele... né? São as xícaras mesmo de farinha, né? Não é pitada. É a tensão do dia a dia. A gente tem que estar atento aos momentos que ultrapassamos o normal. Como a Márcia falou, nós vivemos na vida encarnada, então precisamos viver encarnados. Não adianta a gente ficar vivendo no mundo da lua porque achamos que a vida espiritual que é verdadeira, então esquece o mundo porque eu vou viver eremita. Não é isso. A gente precisa exercitar todas as nossas experiências que vêm para cada um de nós certinho, em todos os sentidos, para que nós possamos evoluir. E não tenho dúvida que esse salto aqui, ele está mostrando, foi até aqui, voltou um pouquinho, vai até um nível mais alto, já está em outro nível, está vendo? E vai progredindo, vai progredindo. Esse progresso é em função das experiências reencarnatórias. Não tem outro caminho. Chega um ponto lá na frente que isso aqui já não existe mais, porque não há mais reencarnação, mas há continuidade de progresso espiritual sempre. Não há plenitude máxima sem progresso. Nós entendemos que a evolução é eterna. Pode passar mais um, por favor? Aqui, ele já mostra esse mesmo gráfico, mas já a um nível de círculo. Para quê? Para poder começarmos a perceber como é que a coisa acontece a nível de espiral. Se traçarmos uma linha acompanhando esse progresso espiritual, isso vai virar uma espiral no plano ainda, que vai se abrindo e vai sempre progredindo, passando por vários mundos, várias possibilidades, várias experiências materiais, espirituais, que vão nos dando condição de pularmos um dia, sairmos de um plano como a Terra e podemos reencarnar num planeta mais pleno, mais harmonioso. A própria Terra, né? Está fadada a ser um planeta de provas e de regeneração, daqui a uns 100 anos, acreditamos, 50 anos, já estão no processo, né? Tudo isso que nós estamos vivendo, né? Esses distúrbios que parecem o fim do mundo, na verdade, é progresso. Porque, ao acontecer as dificuldades e os distúrbios, as consciências despertam. Muitas consciências que nem ligam para nada do que está acontecendo, só olham para o seu umbigo e começam a despertar, porque começou a incomodar a elas, do lado, dentro da própria casa. Aquilo é despertamento. E sem aquela experiência, não estava ligando para nada. Eu quero mais é que o mundo se exploda. Eu quero o meu primeiro. E essa visão é uma visão ainda material nossa, dessa disputa que nós estamos no mundo, né? Mas que no futuro, com certeza, num mundo mais amplo, a preocupação vai ser com o social, com a harmonia de todos,
nós não estaríamos preocupados só conosco. Conosco, sim, porque precisamos ter alto amor, mas precisamos estar com todo mundo. A gente não vai mais ficar feliz de ver as pessoas à nossa volta passando dificuldades ou sofrendo. Clóvis, lembra do que nós falamos no... É interessante, porque a gente está com um livro diferente, né? Está trazendo um tema que, aparentemente, não vou dizer que é distante, porque dentro da doutrina a gente não está distante de nada, tudo está em tudo. Mas a gente traz um livro que fala diferente de uma coisa que nós vimos já o ano passado e o ano retrasado. Uhum. Então, o que ele diz? Essa preocupação com o todo. Uhum. Tem um dos livros, se eu não me engano, não sei se é Sebastião Camargo ou se é Jorge Andréa, mas eles dizem que a gente vai chegar num ponto em que nós vamos nos preocupar até com a qualidade dos nossos pensamentos para não poluir o orbe terrestre. Para que a gente não polua, é como se a gente tivesse aqui várias faixas, né, de rádio, TV, celular. Então, olha, só pode tocar coisa boa. Se eu pensar diferente... Então, essa preocupação, na realidade, ela vai ter um momento que ela não vai mais existir. Não vou mais me preocupar com... Simplesmente, ela não existe. E, Márcia, hoje nós estamos em que estágio, dentro desse contexto? No estágio de começarmos a nos preocupar com o meio ambiente. Já é o início. Estamos começando a nos preocupar em não poluir o ar, não poluir os rios, os mares. Estamos começando. E mesmo assim, Deus me livre, né? Você pega uns países aí que poluem pra caramba e não querem nem saber que o mundo se exploda porque eu quero é progredir. Mas isso... Uhum. Mas exatamente isso. A verdade é que agora começa a se reverter para eles mesmos o resultado do seu egoísmo, da sua tendência a se olhar só. Quer dizer, vai ter uma renovação até espiritual. Isso. O planeta Terra, para passar a ser um planeta de regeneração, esses 30 bilhões, 28 bilhões de espíritos que habitam entre encarnados e encarnados, já está sendo feita uma mudança, uma limpeza, para que vários desses se distribuam em outros mundos mais primitivos, com o objetivo de progresso. Eles vão levar para lá muita coisa nova, né? Mas vão deixar a Terra um pouco mais livre para que novos espíritos com mente e psiquismo mais ampliados possam, no futuro, nos trazer uma coisa mais Vocês homogênea. já imaginaram se o Instituto Mãos Unidas fosse divulgado em televisão, em canal aberto, em canal fechado, seja em que canal fosse, para todo mundo, para todos os celulares, a gente não divulga... competindo, o que chama mais a atenção da gente, o que é perigoso, o que é ruim, o que é violento, o que é dramático. Não tem jeito. Mas, se a gente olhasse essa construção do Instituto das Mãos Unidas com uma outra visão, com outro tamanho, com outro volume, isso ia, né, minar não, contagiar. Acontecer. E outra coisa, eu tenho um sobrinho, não é de forma alguma propaganda, de jeito algum, a gente está falando de sustentabilidade. Ele trabalha nessa área, eu só posso dizer isso, e ele teve filho agora, muito jovem, tem menos de 30 anos, muito jovem. E ele começou a levar o filho para a praia. Ele começou a ver muita guimba de cigarro, que ele chamou de bituca. E ele começou a catar as bitucas da praia. Então, ele começou a filmar, ele, criança de manhã, ali na Copacabana. Então, ele filma e fala, gente, hoje eu coletei 1000 bitucas. Aí todo mundo, que isso? Aí, daqui a pouco... Quem quer catar bituca comigo? Daqui a pouco ele tinha um grupo de amigos, de manhã, todo mundo com seus filhos, homens, catando as bitucas da praia na areia. E aí ele continuou, e todo mundo, kkk, que louco, catando bituca na areia. Ele já saiu internacionalmente, ele é o rapaz das bitucas, né? Virou a caça das bitucas, está até aí na mídia, ele já publicou livros sobre isso, fala sobre sustentabilidade, fala sobre... Alguém tem que começar, nem que seja com as bitucas. É um exemplo do que está crescendo pode fazer. Para os micos nas fiações, está crescendo para o que as tartarugas o que está sendo encontrado, que nós sempre soubemos, mas a gente nunca dá atenção. Então,
dando um pouco mais de atenção àquilo. E agora, até eu, quando ando na praia, Você viu eu olhando fico as lá bitucas. olhando para as bitucas. É que Então, diminuiu bastante, né? Eu acho que muita gente parou de fumar, né? Eu não vai vejo lá quase. ver a quantidade de bituca. É essa questão, né? Ainda tem muito. É. O que tem, canudo não foi proibido? Canudo de plástico? Só no anúncio. Porque o que eles coletam de canudo de É muita plástico e os irregularidade. animaizinhos estão, as O pessoal crianças. não respeita, né? É verdade. Então, aqui. é só um exemplo sobre a questão da nossa moralidade, da nossa ética, do respeito, do olhar diferente. Né? Enquanto. A gente faz muito pior hoje, que é olhar, e fazemos todos, porque não dá para salvar todo mundo, a gente não tem mais. E não é o auge também. Nós vamos estar sempre. É. Não, tem 7 encarnados. Estão aqui, estão no orbe, estão no orbe. É. Muitos deles somos nós mesmos. É. Muitos deles estão. O Haroldo Dutra, num evento, contou, né? Estava de volta, o Haroldo, ele contando que Ismael chegou para Jesus e falou: Jesus, eu fui lá como você mandou, governar o planeta e tal, soltamos lá os índios e tal, e já escravizaram os índios. Chorando as mágoas, né? O que eu vou fazer com esse povo que não tem a percepção de que são seres humanos? Aí Jesus, calma, meu filho, tudo no seu momento, isso vai acontecer porque faz parte da essência deles. Aí ele falou: o que eu faço, Jesus? Pega a bandeira do progresso e do amor e vai lá nos umbrais mais profundos e solta todos os espíritos umbralinos que estão hoje presos nos umbrais, para que eles possam ter a oportunidade de, nem que seja no contato com seres um pouco mais esclarecidos, se melhorarem. Vão fazer um monte de atrocidade e essas atrocidades servem para aqueles mais esclarecidos também progredirem. Os reveses que nós sentimos ao não termos segurança na rua é porque nós precisamos despertar alguma coisa. Nada acontece por acaso. Então, estamos vivendo um momento onde tudo isso está acontecendo, vai ampliar a nossa moralidade, e nós já vemos países como Dinamarca, Suíça e outros países aqui no mundo material que não tem nada disso. São países onde as pessoas pensam no todo e têm mais progresso, apesar de terem os problemas deles, do psiquismo, e não nasceram lá à toa também. Também. Então, cada um com seu desafio, mas são países melhores de viver materialmente e espiritualmente mesmo. Eu estava falando ontem com uma pessoa que mora na Suíça. Eu falei para ela: nossa, você vive num país maravilhoso. É lindo os Alpes suíços, aquelas montanhas maravilhosas, aquela paz. Só que a paz está dentro da gente. Você pode estar na Suíça, pode estar na Dinamarca e está completamente desequilibrado, porque está faltando o brilhamento interno. Mas, evidentemente, que os espíritos que estão lá, né, reencarnados nesses lugares, é porque já conseguiram algumas conquistas no lado social, né, de aprendizado, mas têm as suas dificuldades no lado material para resolverem. Mas vamos... tem tudo isso. Suíça, Dinamarca, a gente vê filmes assim, né? Mas isso não tem... Não, mas veja, calma. O fato de ter esse polo mundial não quer dizer que o país seja
né? Vamos comparar a Suíça com o Brasil, olha o que tem de atrocidade aqui, né? Todo lugar... Gente, se os suíços fossem seres ampliados, não estaria aqui no planeta. Estaria em outro orbe, né? Eles já conseguiram resolver algumas questões que fazem com que eles consigam olhar para o todo e cuidar da educação das crianças, olhar para a sociedade. E tem as suas dificuldades espirituais, como nós temos. Muitas vezes até moralmente piores que as nossas. Mas outras qualidades eles têm a ponto de serem países organizados e que vivem em paz e em harmonia, socialmente falando. Mas o psiquismo está lá. As questões anteriores estão ali dentro daquele self, precisando ser consertadas e ajustadas. E na hora certa, no momento certo e da forma certa, vai ser. Porque todos vamos progredir, não é verdade? Estamos aqui todos no planetinha Terra, não estou falando de um planeta, dentro dessa vastidão de sextilhões de planetas, de orbes, né? Nesse universo. Então, somos ainda muito rudimentares, estamos aqui desses pontinhos aqui, ó, progredindo, e vamos progredir. O nosso objetivo aqui, muito mais de chamar a atenção para que esse tipo de pensamento faça com que a gente amenize as nossas dificuldades, mostrando que elas são pequenas perto do que nós temos pela frente. Nós temos um universo de possibilidades de ampliação de consciência. E, na medida que a gente trabalhar direito as nossas dificuldades, que são as que mais nos incomodam, cada um com as suas, nós vamos ter mais possibilidade de progredir, reencarnar aqui de novo, e vamos continuar até um dia chegarmos ao ponto de podermos ir para um mundo mais evoluído. Ou desencarnarmos e irmos para uma cidade espiritual onde a gente já tenha uma possibilidade de busca de novos desafios maiores, mais dignos, mais amplos, com serenidade, com amor, já no nosso psiquismo, fazendo parte dele. Tipo assim, eu não sei o que é viver em desamor. Joana pensa assim. Jesus, porque Jesus trouxe todos os exemplos, ele veio, a essência dele é amor. E nós chegaremos lá, porque ele é um irmão nosso na frente. Então, se o amor é a essência espiritual para buscarmos ampliação, é isso que ele veio trazer e é isso que a gente tenta trazer aqui, o que a gente trabalha no dia a dia aqui no Seja, e em nossas vidas, é procurar olhar para as questões sem deixar com que elas nos corroam espiritualmente, nos degradem, nos façam sofrer, com o entendimento de que aquilo é uma realidade naquele momento, com simplicidade e com benevolência, entendendo que cada um que está ali fazendo aquele tipo de ação que nós julgamos ainda, né, seja absorvido por nós. Tipo assim, eu não vou julgar porque eu não quero ser julgado. Então, por que eu estou julgando? Né? Aquele negócio dos dedos, né? Estou apontando o dedo para um irmão e eu estou com 3 apontando para mim. Na hora que a gente começar a ter esse entendimento no dia a dia das nossas vidas, tudo melhora. Porque muitas coisas que nós passamos ainda é por causa do egoísmo e por causa das nossos julgamentos. Falta do BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Esse trio aí, eu acho que tem que ser o nosso treinamento diário. Benevolência, indulgência e perdão. E como nós somos abençoados, né? Imagina nós estudando a doutrina, seguindo, literalmente, cada pergunta, cada resposta, e decorando ou estudando todos os livros relacionados, e sem essa oportunidade de discutir, de trocar, de sentar, aprender, fazer curso, fazer palestra, trazer pessoas de várias naturezas, de várias visões, para colocar a sua visão da doutrina de uma determinada forma. Imagina, a gente tem a possibilidade de sair daqui como se fosse uma peneira cheia de pérolas, né? A gente dificilmente vai colocar todas as pérolas em prática. A gente vai pegar uma pérola ou 2 pérolas e vai treinando. E só isso
Só isso já é de uma grandiosidade, né? Percebam isso. Percebam se todas Há as verdades em pessoas... todos os lugares, né, Márcia? E tem outros lugares também que estão... Nós temos vários pontos, né? Vários pontos de luz. Que bom que você trouxe isso. Você viu? Eu trouxe a doutrina, mas quantos pontos de luz nós temos de pessoas que estão, independente de ser religião ou não, mas que estão ampliando consciência, praticando o melhor que podem, se conhecendo, ajudando ao próximo. Nós temos muito trabalho sendo feito, muitos trabalhos sendo feitos, mas a gente precisa fazer com que amplie, que seja mais visível, que esteja mais presente, que fale sobre eles, que divulgue. E eu só trouxe o exemplo dessa bênção, porque nós temos, né? Nós estamos aqui, fizemos essa escolha e vamos em frente, que daqui a pouco vai acabar. Inclusive, você está falando dessa questão de ampliação, né? Viver aqui uma coisa que me fugiu. Eu ia complementar com uma colocação aqui, mas vamos lá. Bom, então, tá mais claro esse negócio dos gráficos? Não vou ficar... vai do menos E, mais Y, menos X, menos Y, sai do menos X, vai para... Isso aqui tudo é genérico. É um gráfico genérico para que a gente possa ter mais entendimento de como a coisa acontece, né? É superficial para caramba, sem dúvida nenhuma. O entendimento mais profundo disso está na consciência de cada um de nós. Porque quando o Jorge André fala das potenciais dos núcleos em potenciação, que são aqueles pontinhos que vêm à tona no corpo físico, psiquismo, parte do psiquismo que vem à tona do self, para aquela encarnação, aquilo ali se reflete no corpo físico e na vida da pessoa, onde ele nasceu, com quem ele nasceu, com quem vai viver, onde vai trabalhar. Tudo depende de livre-arbítrio, evidentemente, mas tudo está planejado. A vida de cada um de nós. Então, a gente tem o hábito de reclamar da vida, né? A gente, volta e meia, acontece uma dificuldade. Poxa, mas cadê Joana, que não estava aqui? Cadê Jesus? Cadê o meu mentor? Mas tudo que nós passamos é para o nosso progresso e tem um motivo especial. Ou nós provocamos, ou é uma necessidade de vivência para a nossa ampliação. Aqui ele volta aqui. Então, só para finalizar, então, ele cria vórtices, né? E aqui, ó, isso aqui olhando aqui no espaço. Ó, ampliação de consciência. Entendem? Saindo lá do menos infinito, aqui do ponto mais básico, ampliando até aqui, seres humanos encarnados no planeta Terra, psiquismos com habilidade, livre-arbítrio, individualidades, né? Capazes de já conviver em sociedade. Nós tivemos aqui atrás, onde a gente não conseguia conviver em sociedade, a gente se matava, né? Se encontrasse nas esquinas lá das florestas do passado, do primitivismo, né? Fomos progredindo, começamos a viver em cidades, em grupamentos, fomos ampliando, guerreamos, buscamos conquistar o território dos outros, matamos, fizemos muitas atrocidades, né? E estamos progredindo. Então, tudo que nós vivemos também, uma boa parte do que nós vivemos também, são questões que nós precisamos ainda trabalhar desse passado recente, né? Se olharmos para trás as encarnações na Terra, né? Na França, 1700 e 1500 para cá, você olha e fala, nossa, eu vivi ali. Quer falar? Uhum. Sim.
Uhum. 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 Exatamente. Isso. Uhum. As primeiras civilizações, né, os egípcios, né, trouxeram muito conhecimento. É. Uhum. Para todos nós, com certeza. Como é que a coisa acontece, né? É, é. Uhum. 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 É. Evidentemente que outros espíritos reencarnaram também lá, que trouxeram um pouco mais de clareza, porque essa coisa de você evoluir assim rapidamente também não é uma coisa muito natural. A evolução é lenta. Apesar que tem criminoso preso também que não é criminoso, coitado, está lá pagando por a pena, né, dele. Enfim, essa percepção de que estamos aqui e que se o planeta, há uma lei no universo, ou nos universos, que a gente essa coisa do universo é muito complexa, né? A gente fica tentando entender Deus. Nós não conseguimos entender o universo que a gente vive. Cada vez mais o James Webb aparece com mais alguma novidade. Buraco negro, o que é isso, gente? Dentro da nossa galáxia tem um buraco negro no meio. Dizem que é formação de estrelas. De que forma? Será que são estrelas que vêm de outros planos e atravessam aquele vórtice e eclodem ali e começam a conviver nessa nova... A gente tem buracos negros dentro da família. Aliás isso é buraco... são buracos brancos, né? Eles falam que o buraco branco ele recebe energia de outro plano e buraco negro absorve, né? E aqui tem um vórtice na pia, no mar, vai para algum lugar. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Se nós partimos dessa premissa Lavoisier, nós temos que entender que nada se perde, nada se cria. Nós não nos perdemos. A única criação que o Pai fez, no nosso entendimento ainda rudimentar, é uma semente que foi plantada nesse universo de fluido cósmico universal com capacidade para progredir. E progredir desde o átomo, formando estrelas, nebulosas, estrelas, galáxias, planetas, né? Com vida humana. Ou vocês acham que a vida humana foi assim, vou botar humano lá? Nós estamos vindo de lá, das estrelas, progredindo, com esse psiquismo que começa lá no fluido cósmico universal. Por mais que a gente ache isso uma coisa difícil de entender, não há como ser diferente. Porque senão Deus é o Criador e é injusto, porque Ele está criando pessoas, ou grupos, ou psiquismos diferentes. Você vai ser pleno e você vai ser não tão pleno para o resto da vida. Não. Ele não é Pai, Criador, justiça total. Então, a criação tem que ser igual para todos. Nós temos ignorantes e... exatamente. E progredimos. Estamos aí, progresso para frente. O exercício que a gente precisa fazer, qual é? Mentalizar aquilo que nos incomoda e buscar tirar isso da nossa vida. Mas não é buscar tirar, tipo assim, vou esquecer, vou botar para baixo do tapete. Não, é entender, trabalhar e superar. Esse é o maior objetivo de nós aqui.
fazer uma Não é verdade? pergunta, Clóvis. Quem fala? Uhum, sim. Uhum, uhum. É. Na verdade, Jesus, com essa parábola, ele quis dizer que nós, espíritos, dizem que somos os, os chamados da última hora, né? Demoramos um pouco a perceber e estamos agora querendo nos sintonizar e nos harmonizar com o Pai. Então, que aproveitemos essa oportunidade. Não é verdade? Esse é o grande desafio nosso e passa por ter uma vida mais ampla. Ah, vocês viram o Cryon, né? Vocês viram lá no grupo? Quem é que botou aquela matéria? Hã? Foi você? Quem? A Jane, vocês viram? Assistam lá no grupo. Quer dizer, você assistiu, não? Não, não vi. Pô, legal, vale a pena. O que é? É um estúdio. Uhum. Ele é um budista, né? Ele estuda desde cedo meditação, então ele está tentando buscar isso que nós estamos, ampliação de consciência, a busca de paz interior, de outras possibilidades de entendimento, porque a gente é muito fechado, né? A gente acha que só existe aqui. E tem muita coisa, muita coisa à nossa volta que a gente não percebe. Isso que a Márcia falou é uma realidade. Nós vamos chegar ao ponto de não estarmos preocupados só com o meio ambiente, não. Vamos estar preocupados com o ambiente que estamos vivendo. Porque na espiritualidade, gente, o pensamento é tudo. Imagina, vamos dizer que você desencarnasse e, por acaso, sem querer, passou lá para o portal, com o teu pé espírita ainda grosseiro, passou para o portal, caí numa cidade espiritual mais evoluída. Você vai fazer tanta... Aliás, tem um filme que mostra isso, né? O cara desencarnou, aí congelaram ele era um policial, grosseiro, forte pra caramba. Aí ele desencarna nesse mundo maluco que a gente vive, e aí acorda, sei lá, 500 anos na frente, porque usaram criogenia nele e congelaram. Aí ele acorda onde? No planeta Terra. Daqui a 1000 anos, tudo em paz, todo mundo um preocupado com o outro, amor espalhado pelo planeta. E chega aquele brutamonte, tipo um elefante numa loja de cristal. Nossa Senhora, o cara pronta. É mais ou menos isso. Então, assim, cada um vai para a cidade ou para o local onde seu psiquismo estiver mais adequado para não fazer para não ficar acanhado, porque na espiritualidade o pensamento é captado. Falando em pensamento, esse final de semana eu não costumo ver Netflix nem nada, mas eu estou seguindo aí umas séries evangélicas que eu estou gostando de ver algumas coisas. Então eu vi Moisés, né? Achei muito interessante, e também vi o que é o Jesus, como é que é o nome, gente? The Chosen. Eu vi, e aí, passando, o que eu vi? Eu vi o meu predileto, Kevin Costner, né? Eu era nova, eu era apaixonada pelo Kevin Costner. Cavalo, então, nem falo, sou apaixonada. Falei, não, esse aí eu vou ter que ver, achando que era um filme. E é uma série muito interessante. Então, a gente vai vendo, e eu não fazia isso há muito tempo. Eu me envolvi tanto com o filme, e tem uma trama, Yellowstone. Eu me envolvi tanto com a trama, tanto. Qual o nome? Yellowstone. Yellowstone. É muito legal, porque... mas eu não tô mais me sintonizando com violência, nem com tramas, nem com... Eu estou em outra, realmente eu estou... E a questão do pensamento, do envolvimento, teve uma hora que eu falei assim, eu vou parar de ver, porque está passando... É ótimo, mas é meu, coisa minha. Está passando, para mim já deu, já tinha que dar, porque começou a mexer demais comigo. E eu acabei de ver o filme, aconteceu alguma coisa lá em casa, e aconteceu uma coisa que eu tinha que dar uma opinião, eu acabei de sair da sala, a pessoa me perguntou, eu falei, não, assim não! Aí, na mesma hora, eu falei, uau! Opa!
Uau! Mas é isso, esse é o ponto, isso é que é legal. A Uau! gente está atento a esse ponto. Que a gente, Foi imediato. Eu fui para o banheiro e falei, acabou a série. Esse é muito particular, tá? Não estou dizendo dizer para vocês não verem. Foi só um exemplo. Acabou a série, parei ali. Porque foi imediato. Eu acabei, eu estranhei, a pessoa estranhou. Eu falei, uau, mudou, porque mudou a minha textura muscular, né? É impressionante a questão do pensamento e quando envolve, quando você se deixa. Imagina todo o resto que a gente conhece, né? De acompanhamento. É. Sintonizei. E hoje na televisão. Foi impressionante. Hoje na televisão é o que tem, né? O tempo todo. É só o tempo todo. matança, só guerra, só briga. Gente, mas era e o a Kevin gente se Costner, envolve com gente. aquilo. Ah, sim, é legal. Ele é legal. Se tiver que ser, será. Se for o que merecermos, será. Deus não deixa nada acontecer que não seja necessário. Então, se acontecer, porque precisamos passar por isso. Nós temos várias opções, né? Mas veja, a gente tem várias continuamos opções. acreditando que a vida espiritual é real, né? Então, voltando aqui à serenidade da Tatiana e ao nosso conceito de agora, né? Vamos orar. Nós vamos o quê? Olhar para o passado e nos apavorarmos com o que já vivemos, o que estamos vivendo agora e trazer uma mágoa, uma melancolia, um ressentimento? Não. Nós estamos aqui na expectativa do que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a um ano, nós não sabemos. Então, quando a gente vive, imagina agora, né? A Tatiana até falou sobre isso, nós já sabemos disso, mas nós não interiorizamos isso, senão a gente estaria muito melhor do que estamos. Se a gente para agora, eu agora, nesse momento, atenta a essa aula, não existem problemas. Não existe estresse, não existe motivo. Por quê? Se a minha cabeça agora, meu corpo, minha cabeça, minha mente, estão voltadas para esse momento, não existem... Olha esse exemplo aqui. As mentes aqui estão voltadas para o bem e para o entendimento. E aí o ambiente como um todo, junto com todo o amparo espiritual que aqui existe, nos traz essa percepção de que diferente não há do problema. filme, né? Diferente do filme. O filme realmente contamina a gente. A tendência é sair daqui até com um tom de voz mais baixo, né? Abraçando, sim, né? Sim. A gente sai assim com... Mas é um início, né? Se a gente fizer isso uma vez por semana, 1 hora por dia, já é um grande... Agora, a gente já tem condição, todos nós aqui, de fazermos todo dia. Acorda de manhã, faz uma oração, quem puder, abre uma página do Evangelho e lê. É muito gratificante. Faz uma oração, pede pelas pessoas, para que o teu dia seja pleno, harmonioso, que as pessoas que você encontrar, você possa levar alguma mensagem de paz, de harmonia. Não é pedir que as pessoas chatas não se aproximem. É falar que aquelas que se aproximarem, você tenha a paciência de conversar e mostrar que aquela pessoa é uma pessoa importante no contexto. Não, pois é. Não, isso aí. Tudo que a gente pede, a gente recebe. E à noite também, né, gente? Não deixar de fazer oração à noite. E quem puder, faz durante o dia também. E quem puder, ore o dia inteiro, pô. Tá no metrô, ora. Está lá parado, olhando para o nada. Começa a orar, fecha o olho. Jesus, ajuda a gente, harmoniza esse local, esse ambiente. Envolve essas pessoas. Percebam que nós harmonia. Convivemos com várias pessoas de outras religiões, até com esclarecimento ou sem esclarecimento, que a oração está sempre presente, a fé está sempre presente, a boa palavra está sempre presente. Não é? Assista esse Crayon. Vou assistir. É uma entrevista, né, que ele faz com o rapaz, com o médico, é muito legal. É uma entidade, né? É uma entidade. É uma consciência. Uma consciência mais ampla, assim como sua voz, assim como Jesus. São Cristos do Pai. São almas, são consciências
mais amplas que estão no universo. Estão aí tomando conta, nada está entregue ao caos, está tudo sob controle. Ok? Está na hora? Estamos pontuais hoje, hein, Marcinha? Quer fazer a prece? Pode falar. São vários núcleos, é o que nós comentamos aqui. São vários pontos, né? É o que nós estamos São fazendo vários aqui. Pontos. Não. Tá, as pessoas estão despertando para essa necessidade. Não tem. Como é o nome daquela? Virou um artigo, né? Várias pessoas meditando em um determinado local, mudando a atmosfera daquele local. Né? E a verdade é a seguinte: não tem coisa mais harmoniosa do que você meditar. Porque você pode meditar e ficar pensando na natureza, ótimo, maravilhoso. Mas não tem coisa melhor do que você meditar orando, pedindo ao teu mentor, que está ali com amor, que tem amor por você, para te ajudar nas suas horas difíceis. Jesus, misericórdia, me ajude, ajuda a minha vida, a minha família, as pessoas que me cercam. Isso dá muito mais paz do que meditar. A meditação é muito importante, porque você acalma, relaxa, vai para a beira vai para o meio do mato, né, Márcia? Márcia gosta de fazer essas. Depende, né? É delicioso. Agora, quem nos conforta na hora da dificuldade são esses espíritos A meditação harmoniosos. que ela se refere é um voltar para casa, sabe? É um olhar para dentro, né? A verdade é que tem material para todos. Alguns preferem a meditação, outros preferem a oração. O importante é isso, é a busca pela harmonia, pela paz, que a gente possa transbordar isso para as pessoas que estão à nossa volta. Porque não adianta também ir lá meditar, vou fazer uma meditação lá no meu centro tal. Aí chega em casa e começa a cuspir um monte de coisa, porque está irritado, está estressado. Ah, mas eu meditei. Mas... claro, a gente tem que fazer... Tem que acontecer, fazer com que estar, né? Não Mas é nesse nível. Tudo começa aqui. com a meditação. A mudança não é nesse nível, né? É corpo e mente, mente e corpo. Corpo, mente, mente Mas e que corpo. seja a meditação o início. Pô, maravilhoso. Melhor do que ficar no burburinho, na ilusão o dia inteiro, né? Então vamos agradecer, que já passou 1 minuto e 35 segundos, que é uma eternidade, dependendo do plano que a gente tiver aqui. Dependendo daqui. Se eu tiver essa criação aqui, 1 minuto e 35 segundos, é muita coisa. Agora, aqui já não é tanto, né? Aqui, como seres humanos, é rápido. Entenderam o que eu quis dizer? Então, vamos agradecer. Bom, gente, vamos agradecer, então, essa espiritualidade maravilhosa que está sempre conosco, nos ajudando a nos perceber, a nos analisar, a nos harmonizar, a buscar as nossas ampliações de consciência, aceitando, né, as coisas como elas são, buscando melhorar sempre, mas aquilo que não pudermos melhorar, que nós possamos aceitar, agradecendo toda a oportunidade que estamos aqui e agradecendo esses amigos espirituais que estão sempre conosco, nos ajudando aqui nesse grupo, que eles possam continuar conosco, nossos mentores, nossas casas, nossas famílias, que a paz esteja com todos nós ao longo de toda a semana e que a semana que vem estejamos juntos mais uma vez. Muita paz, muita harmonia. Boa noite, pessoal.